Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos num assunto muito importante. Eu diria a vocês que é um dos assuntos mais importantes após o nosso nascimento. Sim, é conhecer as coisas, é aprender as coisas para sobreviver. Sim, nós não sabemos como e de que maneira, em que circunstância nós vamos precisar de certas coisas. Então devemos aprender, descobrir as coisas e ficar muito ligado em tudo aquilo que você não sabe e procurar saber. É muitas coisas, eu sei disso. Mas durante o seu tempo, você tem que dividir ele e ocupar-se com alguma coisa de aprendizado. Você não pode ficar o tempo todo, no celular, vendo, vamos dizer assim, algumas piadas. É bom por umas horas para você se divertir, sim, mas você tem também que entender que você tem que ocupar o seu tempo com coisas que vão te servir no futuro. Aproveite de alguns momentos para estar aprendendo. Nós estávamos falando a respeito disso no vídeo passado. E nós falamos também que quando você aprende, você entende que o outro passa a ficar atento ao te cobrar mais do que é devido, porque ele entende que você sabe. Aconteceu uma situação comigo, logo que eu vim para Araçatuba, assim, no caso a gente soldava óculos, né? E também trocava o parafusinho desses óculos. E na época custava apenas R$5 para trocar esse parafusinho. R$5 para trocar um parafusinho é caro? Se for pensar por esse lado, sim, é caro. Então eu cobrei do cliente no balcão R$5 para trocar o parafuso e alinhar o óculos. Tá. O cliente achou um absurdo. R$5, ficou bem assim para mim. Eu falei, não. Eu te dou o parafuso. O que eu estou cobrando é o que o meu marido sabe fazer, que é colocar o parafuso e ajustá-lo. É só isso que eu estou te cobrando. Eu não estou te cobrando pelo parafuso. Aí a pessoa entendeu que eu estava cobrando pelo profissionalismo da pessoa que ia executar o trabalho. Como ele poderia pegar o parafuso se ele não tinha uma ferramenta adequada para parafusar o óculos, sabendo que precisa estar sabendo da junção para estar fazendo o serviço. É uma coisa simples para quem já aprendeu, mas para quem é de fora, não. Ajustar o óculos, por exemplo, a primeira vez que eu vi meu marido ajustar um óculos, eu pensei, vai quebrar. Ele pegou de um jeito assim que eu fiquei impressionada com a capacidade dele. Aí teve uma situação que ele falou assim, pega um rebite especial para mim. Eu falei, mas rebite especial? Aí eu dei o tal do rebite especial que ele pediu. E ele simplesmente pegou um araminho, serrou e fabricou uma peça para o óculos. Eu não saberia como fazê-lo, ele sim, porque ele aprendeu na prática que algumas outras coisas também dariam certo.
Então, R$ 5 era pelo talento dele, pela capacidade dele. Então o cliente entendeu. Essa que é a razão de você então discutir um preço, alegando que é um absurdo, mas não valorizando também o profissional. Tem esse diferencial que a gente tem que levar em conta. Eu já ouvi falar de outras mensagens que a pessoa sabendo qual parafuso apertar é que vale. Porque ter o parafuso na mão qualquer um pode ter, não é verdade? E eu então estou, graças a Deus, hoje finalizamos as camas. Que luta! Que luta! Mas quando a gente faz constantemente a mesma atividade, a gente então faz sabendo como se faz com mais facilidade. Com o passar dos momentos na qual você vai fazendo ali aqueles trabalhos constantes, você vai adquirindo habilidade. E é bom você adquirir habilidade, porque como eu falei no vídeo passado, você então pode estar falando do assunto num encontro entre outras pessoas, que as pessoas vão ficar assustadas com o conteúdo que você tem para apresentar. Quando eu vim para Araçatuba, eu não entendia nada dessa questão de fabricação de aliança. Meu marido, sim, tem muitos anos de profissão, desde os 17 anos dele, né? E eu, para então atender o balcão, eu quis entender como funcionam as coisas. Para então ser uma boa profissional, eu precisei fazer as alianças, fabricar as alianças, participar de todo o processo para que eu pudesse então no balcão ter um entendimento e a clareza e dar ao cliente a segurança que ele precisava, sabendo que ele sabia que eu entendia do assunto porque eu sabia fazer o serviço. Então, eu aprendi o ofício, né, da parte de fabricar aliança. Isso na época na mão, que não é nada fácil. O laminador sem ser elétrico é a mesma coisa de você colocar um cilindro na sua casa e você for cilindrar uma massa de pão bem dura, né, grossa. Então, é a mesma coisa para estar então cilindrando a massa para poder estar fazendo a aliança. É um sofrimento, passei por essa fase. Depois a gente adquiriu o torno, né? Torno esse que eu aprendi a lidar com ele, tanto que agora, como ele já está mais velho, as pessoas têm dificuldades, os nossos ajudantes têm dificuldade de manobrar certas medidas que eu então já entendi como funciona, que jeitinho dá para que ele então possa funcionar adequadamente, embora ele esteja apresentando algum defeito. Então você então aprendeu o ofício para então saber atender bem o balcão e dar segurança no que você está falando. E isso muito me ajudou. O problema é que depois que eu comecei a fabricar aliança, me tiraram do balcão. Então, acabei então ficando só mesmo na fabricação. Mas de volta e meia eu tô lá no balcão para ajudar no atendimento. Mas eu prefiro mesmo a oficina. Então o que eu quero passar para vocês é assim: se há tempo de vocês aprender as coisas, há tempo, não importa a idade que você tá. Não importa. Se você é jovem, aproveita muito mais, porque você tem aquela força, aquela garra, aquela determinação, que o cansaço não venha te vencer tão fácil quanto a pessoa que já está com mais de 50 anos. Eu estou falando isso por mim, que eu então executei o trabalho hoje, estou entregue de cansada. E amanhã então ainda tenho que fazer a parte mais difícil, que é levar os colchões para estar colocando nas camas que a gente colocou novas. Na verdade não foram novas, a gente retirou do Rancho Florista, né, que agora então aqui é meu estúdio e o escritório do empreendimento e também o escritório da loja. E parte eu vou usufruir parte da casa. Então não podia ter tantas camas como nós tínhamos aqui. Então estou colocando elas
um pouquinho cada rancho para que possam ter mais espaço aqui para nós trabalhar. Por isso, eu vim falando todos esses dias sobre camas. Agora, eu vou contar, vou fazer vou passar um depoimento para vocês aqui. Meu cachorro está aqui do meu lado, Frederico. Eu vou passar um depoimento para vocês aqui que vai inspirar vocês. Quando eu vim para Araçatuba, eu já contei uma parte dessa história aqui mesmo nesse canal que eu tenho no YouTube, tá? Como meu nome é Lízia Greger, eu conto um depoimento de parte da vida que nós levamos aqui para se estruturar. Quando nós viemos para cá, eu não trouxe nada. Viemos apenas de carro com as nossas roupas de cama e algumas louças. Nos deparamos sem móveis na casa. Isso é uma outra história para mim poder passar isso para vocês. Então, durante 2 meses, né, nós dormimos no chão dentro da loja. No chão, literalmente, tá? No chão, literalmente. Peguei os meus 2 edredom, estiquei eles no chão e nós dormimos 2 meses dessa forma, dentro da loja. E eu contei também que eu lavava roupa na pia do banheiro e à noite colocava para secar com os ventiladores ligados dentro da loja. Foi um período assim que eu aprendi muito, aprendi a valorizar as coisas. E teve uma situação de que uma pessoa veio para o rancho e trouxe um colchão velho e esqueceu aqui. E nós então, sem colchão, acabamos por usar esse colchão que estava aqui. E a pessoa então, depois de 2 semanas, pediu para levar o colchão. E eu estava de viagem e não podia voltar até o rancho para buscar o colchão. Fui tentar negociar, a gente não se entendeu muito bem. A pessoa me deixou um pouco sem chão, sabendo que eu estava dormindo no chão e que aquele colchão era um colchão velho, que ela não precisava daquele colchão. Enfim, já foi perdoado, já foi entendido, porque na realidade o colchão também não era dela, era de uma outra pessoa que também estava cobrando ela. Vai vendo que coisa mais pequena. Tá. Fiquei magoada na hora, porque a pessoa podia ter entendido que nós estávamos sem colchão. Voltei para Assis Chateaubriand, trouxe a mudança e o meu colchão. Só que aquilo ficou martelando na cabeça do meu marido, porque ele ficou indignado com aquela situação de a pessoa se importar com um colchão tão velho, que eu tive que pôr os edredons por cima, né? Porque não tinha condições de dormir nele mesmo. Lógico, com lençol, mesmo com lençol eu não me sentia à vontade, tive que colocar os edredons e os lençóis por cima para depois então dormir em cima dele, mas era macio e confortável, isso que importava. Levamos então o colchão para a pessoa, buscamos a mudança, trouxe o meu colchão e enfim, né? Só que a minha cama estava muito velha, então nós trouxemos só o colchão. E por um bom tempo a gente dormiu no colchão, no chão, mas era o meu colchão. E como meu marido estava muito abatido um dia, eu olhei bem no fundo dos olhos do meu marido e falei assim: amor, não fica assim não. Um dia você vai ter tanto colchão, mas tanto colchão, mas tanto colchão, que você nem vai saber o que fazer com tanto colchão. E sabe o que acontece hoje? A gente tem tanto colchão, mas tanto colchão, que eu tenho 3 deles agora que eu vou desfazer. Vocês entenderam a situação? O que é você passar por uma situação, entender o benefício que esse colchão foi para nós e o que ele trouxe para nós de bênção. Aquela situação nos moveu, nos tirou do conforto
para então nos dizer para nós mesmos: você é capaz de conseguir muitos colchões na sua vida, não se lamente por dormir no chão. E isso aconteceu comigo. E hoje eu estava me lembrando disso, quando amanhã então a gente vai estar levando esses colchões para as camas. Amanhã eu vou passar para vocês quantos colchões eu tenho. Mas se preparem, vocês vão ficar assustados. Como muda as coisas quando você põe fé? Quando você põe fé no que você quer para a sua vida. Quando você acredita tão fielmente naquilo que você fala que as coisas acontecem. O nosso foco era: vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar o que estamos passando hoje. Amanhã não será mais assim. E aí as coisas acontecem. Porque você tem que ser grato, mesmo que você esteja dormindo no chão. Você tem que ser grato por tudo na sua vida. Porque tudo isso que acontece com você está te ensinando, está te fazendo ser o que você é hoje. Então tudo que você já passou na sua vida, seja grato. Nunca se esqueça disso, tá bom? Fica com Deus. Eu aguardo vocês aqui amanhã que eu vou contar quantos colchões nós temos, tá bom? Beijo, até amanhã.